Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem? Vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre dízimo. Você sabe que eu escrevo sobre isso, você sabe que eu falo sobre isso e eu tenho visto muitos debates ainda hoje sobre dízimo. Às vezes eu fico pensando assim, rapaz, como pode? Ainda hoje as pessoas discutir tanto esse assunto, porque esse assunto do dízimo, ele não é de agora. Já faz muito tempo que as pessoas vêm falando sobre dízimo. Se você entrar agora aí na minha live, você pode começar dizendo o que você acha, o que você entende sobre dízimo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui a câmera. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí. Você pode começar dizendo para mim o que você entende sobre o dízimo, o que você acha, qual é a sua visão sobre isso. Você não precisa ter um conhecimento bíblico tão profundo e nem um conhecimento teológico tão profundo. Dizer o que você entende, para a gente poder aqui ter uma conversa, um diálogo sobre isso, tá? Então veja bem, eu vou começar dizendo o seguinte: eu tenho um livro que eu falo sobre o dízimo, tá? Eu estou aqui com ele em mãos, que é Dízimo, uma questão de princípio, e eu vou lançar agora um curso sobre o dízimo, tá? Então, eu vejo o dízimo como uma questão de princípio, ele exige muito princípio. Quem não tem princípio nunca, jamais vai entender sobre o dízimo, tá? Então, aqui, ó, eu começo o meu livro dizendo o seguinte, ó: se você não fizer esta experiência, jamais irá entender por que as pessoas de fé devolvem o dízimo. Ou seja, primeiro, para devolver o dízimo, veja o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo pagar o dízimo, eu estou dizendo devolver. Porque o dízimo não é meu, o dízimo é algo de Deus que Ele entrega à minha vida. Aí alguém fala assim, não, o dinheiro é meu, eu trabalhei para conquistar, não é de Deus. Então, nesse caso, você é o arrogante da história, o egocêntrico. Porque a minha Bíblia diz que é Deus quem abre a porta para nós. A minha Bíblia diz que nós só vivemos por causa do fôlego de vida que Deus nos deu. A minha Bíblia diz que é Deus que nos dá a força. Então, se você trabalha, é porque Deus abriu a porta para você. Se você tem um fôlego de vida, foi Deus que te deu. Se você tem força para trabalhar, foi Deus que te deu. Ou seja, tudo nós dependemos de Deus. Então, se hoje você tem trabalho, se hoje você tem força para trabalhar uma pessoa saudável, você deve isso a Deus. É Deus que te dá força. Veja bem, Gustavo, o que tem a ver Deus com isso? O que tem a ver essa história? Veja bem, você trabalha, mas quem te paga? Não é o seu patrão? Você trabalha. Mas por que você trabalha? Porque alguém te deu um emprego. Ele falou, você vai prestar trabalho e eu vou te pagar com dinheiro, eu vou trocar, você me dá o trabalho e eu te dou o dinheiro. Você me dá a sua experiência e eu te dou o meu dinheiro. É uma troca. Então, o que é que você faz com isso? Você trabalha, mas você paga imposto nisso. Em tudo que você faz, você paga imposto. É como se fosse a mesma questão de Deus. Deus te dá o fôlego de vida, Deus te dá o emprego, Deus te dá a força. Deus abre a porta de emprego para você. Qual é a forma de você ser grato a Deus? É dar para Ele aquilo que Ele já te deu. Porque quando o teu patrão te dá dinheiro, ele não está te dando dinheiro, ele está te dando o sangue dele. Quando você vive, Deus te deu exatamente isso, o sangue para viver. Então veja bem, então não é pagar o dízimo, como alguns dizem. Que você está devolvendo o dízimo, que é algo totalmente diferente, tá? Outra coisa muito importante de dizer aqui. Veja o que está aqui no início do meu livro aqui, tá? Eu vou comentar aqui o meu livro, você vai entrando agora, você pode falar os seus pensamentos, tá? Então veja bem aqui, ó. Se você não fizer esta experiência, jamais irá entender o porquê das pessoas de fé devolvem o dízimo. Então, só entende, meu Deus do céu, só entende o porquê devolver o dízimo, o porquê nós damos o dízimo, quem dá o dízimo. Quem não dá, ele fica só se perguntando, por que fulano é dizimista? Por que fulano entrega o dinheiro na igreja? Ele entra na casa dos porquê. Quem dá o dízimo por obrigação, ele vive frustrado. Ah, eu dei meu dinheiro e agora está me fazendo falta. Mas quem dá por gratidão, ele não sente falta do dízimo. Ele não sente necessidade.
porque ele deu de coração e não por obrigação, que é exatamente isso. O dízimo ele não pode ser dado por obrigação, por violência ou porque você se sente obrigado. O dízimo ele é algo voluntário, tá? Ele é algo voluntário. Dízimo ele é exatamente isso que o irmão colocou aí, ó. Dá por amor, gratidão. E deixa eu falar uma coisa para você. A palavra dízimo no hebraico é ma'as, que significa, literalmente, se você for pesquisar, a 10ª parte, que há uma raiz. Todo hebraico ele tem a raiz. Quando toda a palavra do hebraico ela tem uma raiz. E a raiz de dízimo é 10, que significa também pessoa próspera, pessoa rica. Ou seja, quem dá o dízimo, ele pode se considerar uma pessoa rica, porque ele dá o dízimo. O dízimo, ele não é uma obrigação, ele é uma gratidão, ele é amor. No meu livro eu tenho um capítulo que eu falo sobre o dízimo como amor. Eu falo do dízimo como gratidão, falo do dízimo como amor, tá? E falo do dízimo como diversos tipos de princípio. Então veja bem mais uma coisa. O irmão até colocou aí dizendo assim, ó, ou tudo que Paulo ensina com Coríntios sobre o que é oferta, contribuição de acordo com o coração. O tempo da lei acabou. Então veja bem, ele vai falar que o tempo da lei acabou, nós vemos o tempo da graça. E aí que gera um problema muito grande. Sabe por quê? Porque existem pessoas hoje, meu cabelo tá cortado aqui, né? Existem pessoas hoje que dizem que não dão o dízimo porque está no tempo da graça. E aí eu digo para você, se essa pessoa não dá o dízimo porque ele diz estar no tempo da graça, então ele ainda não entendeu o que é a graça. A graça, ela exige de nós muito mais do que a lei. Porque a lei, ela diz que se alguém fosse apanhado em adultério, deveria ser apedrejado. A graça diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. A lei diz que se alguém bater na sua cara, você tem que dar um tapa também nessa pessoa. Dente por dente, olho por olho. Mas a graça, ela diz o seguinte, se alguém bater na sua cara, dê o outro lado. Gente, entenda isso. Quem fala que não dá o dízimo porque está no tempo da graça, ele não entendeu ainda o que é graça. O irmão comentou aí, eu quero que vocês deixem seus comentários, que eu vou falar dentro dos seus comentários. O irmão disse aí que dízimo é 10%, né, como ele colocou aí. Só que se você olhar, se você for... Eu falo isso no meu livro, se você for buscar nos originais, dízimo não era 10%, era muito mais do que isso. O 10 é só uma forma simbólica. Porque havia 3, 4 tipos de dízimo, que corresponderia aí de 30% a 40%. Entendeu? E o dízimo, hoje, não é mais 10%, é muito mais do que isso, porque quando se trata de gratidão, não tem preço. Eu não posso ficar limitado a 10%. Eu não posso dizer assim, eu vou dar o dízimo só de 10%. Eu fico... Entendeu? Porque existem pessoas que eles falam assim, eu não vou dar o dízimo porque eu já dou 10%. Tá? Só ler aqui a mensagem do irmão aqui direitinho, tá? Ó, dá por amor, gratidão. Não é necessário ser 10%. Dá até mais, é exatamente, ó, o irmão leu aqui, viu? Eu tô com outro celular aqui na mão para eu poder conseguir ler melhor. Porque só olhando para a tela aqui não dá. Tá? Então, é mais do que isso, exatamente, ele tá certo. É mais do que isso, eu não posso ficar limitado a 10%. Tem gente que fala assim, eu já dou 10%, eu não vou mais dizimar. Eu não preciso fazer mais nada. E aí você comete um erro gravíssimo. Tá? Deixa eu ver se alguém mais compartilha. É isso aí. Então veja bem, para nós darmos continuidade. Outra coisa que eu falo aqui no meu livro, ó. Dízimo é um assunto que tem gerado muitas opiniões em nosso meio, tanto cristão como secular. Sabemos que o assunto que vamos tratar é polêmico, disso estamos certos. Entretanto, não escrevi com o intuito de gerar polêmica. Ou seja, no meu livro eu não falo com o intuito de gerar uma polêmica, uma guerra, uma confusão. Não, o que eu quero é esclarecer o dízimo. Por isso eu falo sobre o dízimo no tempo de Malaquias, eu falo sobre 4 períodos do dízimo. Tá? E eu não quero, em nenhum momento no meu livro, desfazer o que os pastores têm ensinado. Porque eu não sou contra dízimo. Eu sou contra a prática, a forma que é ensinado. Isso é que eu sou contra. E não com a prática em si.
E você sabia que existem pessoas que não são cristãos e que dão dízimo? É interessante eu dizer isso para você, porque é exatamente isso, tá? Eu tô vendo que tem poucas pessoas aí participando com a gente. Eu queria que tivesse muita gente para a gente poder tirar as dúvidas, responder as perguntas. Mas você que está chegando agora, pode deixar, porque quando eu encerrar o vídeo, eu vou ver aqui as suas perguntas e vou fazer outro vídeo falando sobre isso. Beleza? Fechou? Então vamos aqui falar sobre mais alguma questão aqui que tem no meu livro. Veja bem. Vou comentar uma frase que tem aqui no livro, tá? Ó, a igreja é todos nós. O dízimo, portanto, não é esmola. Ninguém dá esmola para si mesmo. Veja bem, algumas pessoas pensam que dízimo é uma esmola. Dízimo não é esmola. Dízimo é o melhor que eu tenho. Porque você dá o pior para si mesmo? Não. A Bíblia diz que assim como quer que os homens os façam, façai vós também. Esta é a lei e os profetas. Então, se eu dou o dízimo na igreja, eu entrego o meu dízimo na igreja, eu estou dizendo assim, eu queria que alguém fizesse isso por mim, então eu estou fazendo por mim. Entendeu? É eu dando lá e vindo aqui. É como se fosse um toma lá da cá, eu dando lá e vindo aqui. Bate e volta, causa e efeito. Eu entrego o dízimo como se eu estivesse dando para mim mesmo. Ou seja, eu não dou o pior para mim, eu dou o melhor para mim. Entendeu? O dízimo é isso. Tem gente que não, é porque você não sei o que, não sei o que. Gente, existem 4 razões porque sou dizimista. A primeira foi Deus que me deu fôlego de vida. Então eu devo gratidão a Ele. Segundo, foi Deus que abriu a porta para mim. Eu devo gratidão a Ele. Se hoje eu trabalho, foi porque Deus me deu a oportunidade de trabalhar. Outra forma, porque eu sou grato a Deus, porque Ele foi quem me deu a força para trabalhar. Quarto motivo, porque eu dou dízimo. Porque se eu sou o que sou hoje, foi porque Deus me deu uma mente maravilhosa. Então eu dou dízimo por causa disso. Eu escrevo no meu livro, explico lá no meu livro sobre dízimo, uma questão de princípio. 4 motivos porque sou dizimista. Tá bom? A irmã Andréia aí, amigona aí, mãe do Rian, tá me assistindo agora. Deus abençoe, lhe guarde, lhe proteja e toda a sua família. Tá bom? Nós estamos aqui falando sobre dízimo. O que você acha, o que você pensa sobre este assunto? Então veja bem, essa foi uma das frases que eu falei. Eu vou passar mais 10 minutos aqui só com você falando sobre dízimo. Aqui eu vou dar uma pausazinha para poder respirar um pouco. Você fica aí conectado, tá? Fazendo seu comentário. Agora veja bem, ó. Mais uma questão aqui que eu falo no meu livro, tá? Ó, olha só, ser dizimista nada mais é do que compreender que Deus é Pai e Senhor de todos nós. Quando eu dou o dízimo, eu compreendo que Deus é Pai. E quando eu digo que Deus é Pai, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que Deus é o meu provedor. Ele promove na minha vida. Porque se eu ter Deus simplesmente como Deus, eu só apenas respeito Ele como Criador, aquele que fez os céus e a terra. Mas se eu tiver Ele como meu Senhor e como meu Pai, eu vou dar para Ele 2 coisas. Primeiro, a honra. Porque está escrito, honrai os vossos pais. Então, a primeira coisa que eu dou para Deus, honra. Certo? Segundo, se eu tenho Ele como meu Senhor, eu vou atribuir outra coisa a Ele. O quê? Obediência. Por que obediência? Porque, veja bem, a Bíblia diz que o servo deve se submeter ao seu Senhor, dar a Ele a obediência. E qual é a obediência? Essa que a Bíblia sempre fala. É fazer a vontade do Pai. Jesus mesmo falou assim, eu vim para fazer a vontade do Pai. Importa que o Pai seja glorificado. É Ele, a vontade dEle que é imperativa. Então, se eu sou um cristão, eu não tenho livre-arbítrio. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o meu Senhor quer. O meu Senhor quer que eu dê oferta, que eu dê dízimo, que eu pratique a gratidão para ajudar o próximo. Alguém falou para mim assim, Gustavo, eu não vi uma igreja que nesse tempo de coronavírus deu cesta básica, fez isso, fez aquilo. Eu falei, querido povo, você está cego. Muitas igrejas contribuíram. A igreja do Silas Malafaia, que o povo lá com o pau e tudo mais, ajudou muita gente, tem um trabalho fenomenal. E a igreja mesmo da Madureira. Então, assim, muitas igrejas. Se você não vê, porque você está um pouquinho desinformado. Vamos pesquisar, vamos ir atrás. Coloque aí no YouTube, coloque aí no Instagram, contribuindo, igreja contribuindo, que você vai ver um monte de coisa aí, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui, né?
do meu livro aqui. O homem, o dízimo não justifica o homem se o seu próximo é excluído dos seus relacionamentos. Pera aí, eu vou ter que explicar esse negócio de novo aqui para você. Mas deixa eu olhar de novo, veja bem. O dízimo não justifica o homem se o seu próximo está excluído de seus relacionamentos. Tem gente que pensa que porque ele dá o dízimo, ele está justificado. Ele dá o dízimo, ele vai ser salvo. E não. Se você dá o dízimo, olha o que eu vou falar. Se você dá o dízimo, meu irmão, e passa por cima do seu irmão, atropela o seu irmão, vê uma pessoa passando fome e fala, não vou fazer uma cesta básica para ajudar ele não, porque eu já dou o dízimo. Você comete pecado. Porque pecar significa errar o alvo. E o alvo de Cristo é ajudar o próximo, é amar o próximo. Então veja bem o que eu vou dizer aqui. A Bíblia também diz, eu estou usando como regra de fé aqui, como base do meu conteúdo aqui, a Bíblia, lógico. E a Bíblia diz, se você ficar comigo até o final, eu vou te dar um segredo no final, aí um segredozinho para você ganhar dinheiro e juntar dinheiro dentro do assunto dízimo. Mas veja bem, a Bíblia diz que se eu vejo meu irmão passando necessidade e não ajudo, eu cometo pecado. Eu cometo pecado quando eu vejo meu irmão passando necessidade e falo, rapaz, que Deus te abençoe. Rapaz, vai em paz. Eu cometo pecado. Nós devemos ajudar o próximo. Márcio, o irmão Márcio entrou aí, está nos assistindo também. Deixa eu mandar essa mensagem aí maravilhosa para ele. Tá? Que Deus te abençoe, te proteja. Esteja sempre com você, meu irmão. Tá bom? Só um momento aqui. Deixa eu ver aqui quem mais está entrando aqui. Eu tô acompanhando, viu? Quem está entrando, quem está fazendo seus comentários. Veja bem. Então, para nós continuarmos aqui, falando sobre dízimo. Gente, você que está entrando agora, compartilha o nosso vídeo. Compartilha. Não somente isso, faça a sua pergunta dentro do assunto dízimo. Deixa o seu comentário, o que você entende, o que você pensa sobre o dízimo. Tá? Vamos lá comentar mais uma frase. O dízimo não é dinheiro. Dinheiro, quanto mais damos, menos temos. Dízimo é amor, que quanto mais compartilhamos, mais temos. É uma das nossas frases. Tá? Então, dízimo não é dinheiro. Vamos lá. Tá aí mais uma frase nossa aí, ó. Dízimo não é dinheiro. É dinheiro, quanto mais damos, menos temos. Dízimo é amor, que quanto mais compartilhamos, mais temos. Então, veja bem. Você tem que entender que quando você entrega o dízimo, você não está entregando dinheiro. Você está entregando seu suor. Você está entregando seu sangue. Tá? É preciso entender isso. E para nós finalizarmos nosso conteúdo aqui, deixa eu comentar para você aqui, só mais uma frase aqui, que diz assim, ó, é do meu livro, tá? Dízimo não é taxa, nem mensalidade, não é imposto, nem obrigação, é ato de amor. Deus, o ato de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Aqui eu comento algo do meu livro muito bom, muito forte, é no meu livro, tá? Existem pessoas que dizem que o capítulo 3 de Malaquias, principalmente o verso 8 e 10, foi escrito à igreja brasileira. E sim, veja bem, deixa eu comentar isso aqui para você. Então, dízimo não é pagar uma mensalidade. Dízimo não é uma taxa que você paga. Não, dízimo é amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Quando eu dou o dízimo, eu estou revelando que eu amo a mim mesmo, eu estou revelando que eu amo o meu próximo e eu estou revelando que eu amo a Deus, principalmente a Deus. Só que, eu nem diria principalmente a Deus, porque a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão, como é que você pode amar ao próximo? Se você não ama a si mesmo, como é que pode amar o próximo? Tá vendo a engrenagem? Mas veja bem. Tem muita gente que ele pega o texto de Malaquias e fala assim, olha, você é obrigado a dar o dízimo porque está aqui em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, versículo 10.
Gente, peraí, peraí. É falta de conhecimento demais. É muita falta de informação. Dízimo não é obrigação para início de conversa. Todavia, dízimo é uma gratidão, é amor, tá? E outra coisa, veja bem, deixa eu colocar só uma questão aqui que eu preciso explicar para você, mas veja bem. Eu coloquei aqui ó, no meu livro aqui, ó, dízimo é amor, obediência, tá? Ó, tem mais gente aí com a gente, hein? Ó, veja lá os princípios do dízimo. Ó, o que é dízimo? Dízimo é obediência, amor, princípio, honra e gratidão. Dá para repetir comigo? Dízimo é obediência, amor, princípio, gratidão e honra. 5 itens, 5 colunas. Mas veja bem, deixa eu explicar algo aqui para você. Malaquias 3:10 não pode ser aplicado à igreja, porque Malaquias 3:10 foi escrito direcionado a Israel e principalmente aos sacerdotes. Então, antes de você ficar aí tentando aplicar o Isaías ou Malaquias 3 para os irmãos, aplique para você primeiro, porque Malaquias 3:10 ele está, se fosse para a igreja brasileira, ele estaria sendo direcionado aos líderes, aos pastores e não às ovelhas. Esse texto é para você que é pastor, para você que é sacerdote, não para a igreja. Então, quando você for criticar o dízimo, ou quando você for forçar alguém, obrigar alguém a dar o dízimo, não use Malaquias, porque Malaquias não foi escrito para a igreja, mas para Israel, destinada aos líderes, aos sacerdotes, tá? E no meu livro eu explico isso com riqueza de detalhe, tá? Eu dou conteúdo lá do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, para você ficar consciente que eu sei o que eu estou falando, tá? Aí são mais de 12 anos aí estudando aí o grego, o hebraico e aramaico e o latim. Então, não vem com essa conversa aí que, ai, é porque você é novo, que você não sabe. Não, para com isso, tá? Para com isso, que hoje eu não sou mais aquela pessoa somente que estuda teologia, mas eu também dou aula em faculdade, universidade e tenho conteúdos escritos e cursos disponíveis aí, tá? Na Hotmart aí de jejum, incrível poder da igreja, dízimo, uma questão de princípio. Agora vamos estar lançando mais um curso de homilética, hermenêutica e exegese, tudo junto, tá? Que é para fora de, tá? E vamos estar falando sobre interpretações bíblicas, são mais de 300 aulas, então não venha falar coisa não que você não está falando com o menino não, tá bom? Então veja bem, não use Malaquias para obrigar ninguém a devolver o dízimo. Deixa eu ver aqui que entrou mais gente aqui conosco. E o irmão comentou aqui, ó. Dízimo é alimentação para todos, banquete após a adoração ao Eterno. Aí está uma questão muito séria e verdadeira. Dízimo é alimentação para todo o banquete, para todos nós e banquete após a adoração ao Eterno. E aí tem uma coisa que eu quero falar aqui, como eu já falei que eu escrevi um livro sobre o jejum, o incrível poder da igreja. No dia que você está jejuando, você deveria pegar a comida que você ia comer e doar para alguém comer. Isso é muito importante. Dízimo é exatamente isso, é alimentar o próximo. Dízimo é exatamente isso, cuidar da órfã e do viúvo. O dízimo é para ajudar quem está tendo dificuldade em comprar o alimento. Agora, não significa dizer também, tá, que dízimo só é alimentos. Nunca foi. Dízimo nunca foi só alimento e dízimo nunca foi só dinheiro. Agora, se você for para a história, é como eu sempre digo, para você interpretar a Bíblia, você precisa entender os abismos que existem. Então, existe o abismo cultural, o abismo linguístico. Então, olha só, é preciso analisar isso. Quando eu dou o dízimo, tem alguém aqui que comentou também aqui? Ah, não. Então, veja bem, quando eu estou dando dízimo, eu não posso dizer, não, os pastores estão errados agora, só pode cobrando dinheiro, pedindo dinheiro do dízimo. Dízimo não é isso, dízimo é alimento. Se você olhar as pessoas que moravam distante, que tinham que vir até Israel para poder dizimar, você vai entender que eles vendiam seus alimentos e trazia dinheiro ao templo. E aí é uma grande questão que eu vou falar no meu livro. Você pode até adquirir este livro, tá bom? Não é um livro muito grosso, mas é um livro que tem assuntos que eu vou direto ao ponto, tá bom? Agora veja bem,
para nós finalizarmos aqui. O Célio colocou um texto aí, deixa eu ver. Eu já ia finalizar, hein, pessoal? Por isso que é bom vocês comentarem. Eu falei que ia ficar só mais 10 minutos, mas já estou com 14, né? Quando eu devolvo o dízimo, não estou dando o que é meu, devolvendo o que é do Senhor. Que estou agradecendo o que Deus fez e faz na minha vida. Porque Deus não precisa do meu dinheiro. Agora a minha oferta é um presente da minha parte. Se você deve um dinheiro para alguém, você paga a ele. Exatamente isso que ele está falando aqui, tá? Para não perder muito tempo aqui. Então, dízimo, eu estou devolvendo a Deus. Só que, veja bem, eu falo o seguinte, dízimo e oferta é como se fossem as duas pernas. Nenhum pode viver sem o outro. Então, eu devo dar o dízimo e a oferta. Agora, é isso que ele falou, cara. Quando eu dou o dízimo, eu estou sendo grato a Deus pelo que ele fez pela minha vida e pelo que ele faz pela minha vida. É isso. Vou ler só um pouquinho aqui o texto dele, porque é interessante. Ó. Que estou agradecendo o que Deus fez e faz na minha vida, porque Deus não precisa do dinheiro. Eu quero pegar essa parte aqui. Deus não precisa do dinheiro. Agora, se nós devemos amar a Deus, o próximo e a nós mesmos, então por que eu dou o dinheiro? É exatamente por isso. Porque Deus não precisa de dinheiro, mas eu preciso. Então, se eu quero que Deus me abençoe abrindo as portas para mim, para que eu possa ter dinheiro para pagar minha dívida, minhas contas e viver bem, eu tenho que dar dinheiro para a igreja. Não interpreta mal, gente. Não interpreta mal o que eu estou dizendo. Eu estou tentando simplificar aqui o máximo possível para você entender o que é dízimo. Então, veja bem, Deus não precisa. Mas eu demonstro que eu amo a Deus quando eu faço bem para alguém. E o que se alguém está precisando? Não é de dinheiro? Não é de uma cesta básica? Não é de alimentação? Então, quando eu vou suprindo, vou ajudando meu irmão, quando eu preencho a necessidade dele, é como se eu estivesse fazendo assim, Deus, olha só, é como se eu estivesse dizendo assim, Deus, o Senhor supriu na minha vida, o Senhor me ajudou. Agora, a forma de eu agradecer ao Senhor é fazendo pelo meu irmão. Porque, gente, eu volto a repetir, a Bíblia diz que você não pode dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão. E a Bíblia também já não deixa de claro que você só faz o bem ao próximo se você amar a si mesmo. Então, se você não ama nem a si mesmo, como é que você pode fazer o bem ao próximo? Pense nisso. Se você não ama nem a si mesmo, como é que você pode amar o próximo? Se você não ama o próximo, como é que você... É uma engrenagem. Como é que você pode amar a Deus? Eu vou ter que gritar aqui, olha, eu vou ter que gritar. Você está vendo que eu estou suado aqui? Olha como é que eu estou suado. Gente do céu, tudo para poder compartilhar com você uma experiência do dízimo. É isso, gente. Eu estou pouco me importando com o calor que eu estou sentindo, com o ventilador que eu não posso ligar, porque se eu ligar vai fazer barulho, vai atrapalhar você ouvir bem. Então entenda uma coisa, eu só consigo provar que eu amo a Deus quando eu amo a mim mesmo e quando eu amo o próximo. Se eu não amo a mim mesmo, eu não amo o próximo. Se eu não amo o próximo, eu não posso amar a Deus. É uma engrenagem, gente do céu. Rafael colocou aí, ó, Rafael Mesquita. Rapaz, esse caboclo tava sumido, velho. Tava sumido, olha aí. Boa explicação, nobre amigo. Rapaz, você tava sumido, não sei onde você tava. Então, pessoal, veja bem. O que eu estou falando para vocês aqui não é algo assim que eu penso, que eu acho. É algo que eu venho estudando há tempos. Eu, para escrever o livro sobre jejum, eu levei um tempo, mas quando eu estudava ele, eu ajuntei muitas informações e lancei o outro livro. Foi 7 anos estudando sobre dízimo. Então eu fui no grego, fui no hebraico, fui no aramaico, fui no latim, vi vários rabinos falando sobre isso, né? E fui ajuntando, fui fazendo uma sistemática para hoje eu estar falando para você, tá? Hoje eu estou fazendo aí uma graduação e lá nós estamos estudando sobre método da pesquisa teológica. E lá diz todos os métodos que um teólogo deve usar para fazer pesquisas. E às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, aqui existe tanta coisa que eles não estão ensinando que eu já praticava. Porque tem coisas que Deus nos revela, Deus nos dá, sem nunca termos pisado na faculdade. Hoje eu tenho 3 bacharelados em teologia, livre, e o MEC, né, agora, reconhecido pelo MEC. Então, assim, eu não estou falando algo
de qualquer jeito para você, eu estou dando o melhor para você aqui. Então, gente, alguém fala assim, Gustavo, mas o dízimo é muito polêmico. Não é polêmico, é nós que fazemos uma polêmica. Tem gente aí acabando com o dízimo, falando. Se você pegar o vídeo dessa pessoa e fazer uma leitura crítica, você vai ver que ele está falando coisa por coisa. Todos os camaradas que criticam o dízimo, eles escorregam em alguma coisa, em alguma fala, em alguma coisa, porque ele não conseguiu concluir o conteúdo, mas ele foi para essa imagem, foi, gravou e falou merda. Desculpa a expressão aqui, mas tem coisas que não dá para ouvir na internet. Então você que é fãzinho do YouTube, da internet, ficar pesquisando coisas aí de pessoas polêmicas, primeiro você deveria construir uma base, para depois você ouvir esses camaradas, para você não ser levado pelo vento como se fosse uma folha, tá bom? Então assim, esse é o nosso assunto sobre dízimo. Eu vou fazer outra live aqui outra hora falando sobre dízimo de novo, tá? Nós estamos aqui já há quantos minutos? Há 35 minutos. Há 35 minutos falando. Já pensou? Então, bora fechar os 40? Rapidão aqui. Tem mais alguém aí para poder falar sobre a sua visão sobre o dízimo? O que você acha? O que você pensa sobre o dízimo? Eu estou aqui no meu livro aqui, ó, no capítulo 5, curiosidades sobre o dízimo. Vou perder a salvação por não dar o dízimo? O que você acha? A gente perde a salvação por não dar o dízimo? O que você pensa? Eu vou dizer algo para você que eu escrevi no meu livro aqui. Eu vi um pregador aí famoso, que é professor de Constituição Brasileira, de Direito, que já foi delegado, um pastorzão famoso aí, dizendo que se você não dá o dízimo é como se você colocasse o revólver na boca de Deus e fizesse um assalto. Gente, para com essas loucuras. Isso é uma comparação muito louca, muito doida. Não tem isso, cara. Quer dizer que se eu sou, é o meu pensamento, tá? Quer dizer que se eu dou o dízimo, eu sou salvo. Se eu não dou, eu não sou salvo. Então, eu posso ser católico, porque tem católico que é muito mais fiel a Deus no dízimo, nas ofertas, do que muitos cristãos. Então, por que você está julgando a salvação dos católicos, hein? Gostou? Quem gostou dessa? Essa foi boa, não foi? Então tá bom, você compra o nosso livro que eu faço essa frase mais detalhada. Porque o ato do dízimo para os israelitas é uma forma de provar a fé e ao mesmo tempo uma forma de gratidão. Dízimo para os israelitas é uma forma de provar a fé e a gratidão. Duas coisas aí. Quem deve receber o dízimo? Aí que está um grande detalhe. Quem é que deve receber o dízimo, hein? Quem você acha? Para nós finalizarmos aqui, depois eu faço essas perguntas aqui que tem no meu livro aqui, as curiosidades bíblicas do dízimo. Posso dar o meu dízimo em 2 igrejas? E aí, pessoal? Eu posso dar o meu dízimo em 2 igrejas? Eu estou revelando coisas para vocês aqui que você não tem ideia. Eu nunca revelei para ninguém, velho. Desculpa a expressão, viu? Mas, meu irmão, você precisa guardar esse vídeo e compartilhar com alguém. Vamos lá. Aqui o negócio é sério. Olha só. Ananias e Safira morreram por não dizimar todo o dinheiro da sua propriedade. O que eu tenho visto de gente dizendo que Ananias e Safira morreram porque não devolveram todo o dízimo da propriedade. Não é brincadeira. Mas isso é verdade? Será? Nem vou comentar. Tem uma frase minha que eu digo aqui, ó. Dízimo não é pagamento, e sim devolução de um pouco, de muito que Deus tem nos dado a todo momento. Vou repetir para você. Dízimo não é pagamento, e sim devolução de um pouco, de muito que Deus nos tem dado a todo momento. É só um pouquinho, o dízimo é apenas um pouquinho do muito, porque, olha, Deus me deu 100%, eu dou para ele só 10%, ou seja, estou vivendo com 90%. É o muito que Deus tem me dado. Outra pergunta, qual é a forma que eu nunca devo dar meu dízimo? Será qual é a forma que eu nunca devo dar meu dízimo? Você sabia que existe isso, né? Tem gente dando dízimo de qualquer maneira aí. Qual é a finalidade do dízimo? Essa pergunta aqui é crucial. Qual é a finalidade do dízimo? Devemos dar 10%, como os pastores têm pregado, do dízimo? Faça um estudo sobre ser e ter, que você vai entender esse negócio. Agora, olha essa frase aqui. O pastor que serve a Deus em uma igreja por um bom salário é capaz de servir o diabo se ele lhe oferecer aumento. Não, gente, tem frase no meu livro aqui que eu tenho que repetir ela.
Eu tenho que repetir. Gente do céu, olha só. O pastor que serve a Deus em uma igreja por um bom salário é capaz de servir o diabo se ele lhe oferecer aumento. Nem sei, hein? Nem vou comentar, na verdade. Devo dizimar do líquido ou do bruto do meu dízimo? O dízimo deve ser dado em forma de dinheiro ou de alimentos nos dias atuais? Uma pergunta que alguém, ou um comentário que alguém comentou aí atrás, né? Você vê que já está aqui no nosso livro. É certo usar o argumento que o dízimo hoje é obrigatório porque Abraão deu a Melquisedeque? Você sabia que Melquisedeque não era literalmente uma pessoa, mas que Melquisedeque era um título, assim como o faraó, assim como o pastor, é um título? Pesquisa sobre isso, querido. Eu vou finalizar meu vídeo. Muita coisa aqui. Falei muita coisa mesmo, já estamos aí com muitos minutos aí, né? Muitos minutos. Então veja bem. Eu suei aqui, tá vendo? Suei falando para você sobre dízimo. Vou finalizar o vídeo agora. Compartilhe esse vídeo. Se for possível, baixe esse vídeo, anota algumas coisas importantes aí. Se você quiser, agenda aí a compra do nosso livro, nós mandamos para o seu endereço, tá? Para você ler o nosso livro completo. Se você quiser fazer o curso, nós temos o nosso curso sobre dízimo, uma questão de princípio, são várias aulas gravadas falando sobre o dízimo, lógico. Muita coisa que eu revelo lá que eu não falei aqui, tá? Então, assim, você pode comprar o nosso curso, você pode comprar o nosso livro. Quem comprar o curso ganha o livro, tá? Quem comprar o curso ganha o livro. E quem comprar o livro, ele vai ter algumas aulas gratuitas aí no YouTube, aqui no Facebook, para estar assistindo e acompanhando no livro alguns detalhes. Claro que não está tudo. Quem compra o curso tem todo o conteúdo explicado e o livro. Quem compra só o livro vai ter alguns assuntos como esse aqui do Facebook, pulado, sorteado, e sem explicar alguns detalhes. Mas, de qualquer forma, você vai estar aprendendo muita coisa sobre o dízimo, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu vou finalizar o vídeo aqui.